Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party as our candidate for President of the United States. A senadora Kamala Harris aceitou a indicação do Partido Democrata para vice na chapa de Joe Biden à Casa Branca, fazendo história como a primeira mulher negra na disputa pela vice-presidência por um grande partido no país. Quando a gente entrou no ar, Barack Obama já estava elogiando o Joe Biden, mas antes disso, ele fez duras críticas ao Donald Trump saindo do protocolo. Donald Trump hasn't grown into the job because he can't. Terminou nessa madrugada a Convenção Democrata, evento que oficializou a nomeação do candidato que vai enfrentar então o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições de novembro. Mas é importante a gente deixar claro que enquanto a gente está gravando esse episódio, ainda não aconteceu o encerramento da convenção. Nessa noite, Joe Biden discursará como candidato oficial do Partido Democrata. A sua companheira de chapa, Kamala Harris, que, como a gente já falou por aqui na semana passada, é uma escolha histórica. A primeira mulher negra a concorrer à vice-presidência do país por um dos grandes partidos americanos. Além de Biden e Kamala, outros democratas importantes manifestaram apoio à chapa nesses 4 dias de convenção, como o ex-presidente Barack Obama. E para atualizar a gente sobre a relevância da Convenção Democrata na corrida presidencial americana, eu recebo de novo o Renan de Souza, editor de internacional da CNN. Oi, Renan, bem-vindo de volta. Um prazer falar com você mais uma vez. Olá, Monalisa, muito obrigado pela oportunidade. Olá a você e a todos que nos acompanham no Item Mais. Vamos começar relembrando qual que é a importância desse evento para a política norte-americana? Por que todos os olhos estão voltados para a convenção nessa semana? Essa semana ela foi importante, desde segunda-feira até quinta-feira, quando finalizou a Convenção Democrata, isso porque a gente tem ali o início, de fato, da campanha democrata, que é a oficialização do Joe Biden como candidato do partido e também da Kamala Harris como a vice dele. Então, durante essa semana, o que a gente viu? As ideias do partido, o que o partido pensa em relação ao futuro dos Estados Unidos, o posicionamento do Partido Democrata em várias questões, que são importantes para o eleitorado americano, que são importantes para o futuro dos Estados Unidos e, de certa maneira, a política americana reflete no mundo inteiro, reflete até na gente, se a gente for analisar. Então, a gente está vendo o rumo que a política, que os democratas pensam para os Estados Unidos. E daí saem o Biden e a Harris, a chapa oficialmente, eles aceitam serem os candidatos do partido, e aí sim a corrida à Casa Branca, de fato, ela se inicia, porque agora você tem os dois oficializados, aí depois eles vão agora para debates, o mês de setembro é um mês que tem debates, e aí você tem a oficialização do lado democrata, da corrida à Casa Branca. E, Renan, a gente já consegue dizer quem se destacou? Claro que enquanto a gente está conversando, ainda não aconteceu a última noite desse grande evento, mas até aqui, quem se destacou? Eu digo que foi a Kamala Harris, mas não sei se você concorda. Eu concordo e adicionaria um ingrediente. Vamos começar pela Kamala Harris, que eu concordo com você também. Ela se destacou, o discurso da quarta-feira à noite foi um discurso bastante importante, que ela mostrou, ela atacou menos o presidente Donald Trump, só em um momento ali ela pontuou a questão do novo coronavírus nos Estados Unidos, mas foi um discurso muito pessoal dela, um discurso muito emotivo. And there's another woman whose name isn't known, whose story isn't shared, another woman whose shoulders I stand on, and that's my mother, Shamala Gopalan Harris. Ela falou da mãe dela, da importância da mãe na vida dela, que ela queria que a mãe dela visse aquele momento que estava acontecendo, citou mulheres negras que lutaram, para que ela chegasse até esse momento, porque ela fez história. Oficialmente, ela aceitou a nomeação do partido para ser a candidata a vice na chapa do Joe Biden, e ela se tornou a primeira mulher negra e de origem sul-asiática a fazer isso. Então, foi um discurso bastante importante, até para que, se a gente pensar, Monalisa, que outras mulheres, que outras minorias nos Estados Unidos vejam esse discurso dela e analisem onde essas pessoas podem chegar. É a questão do exemplo, ela teve um papel importantíssimo
fortíssimo essa noite, se a gente pensar por esse lado, que as garotas, jovens, né, que estão pensando na política, tem um exemplo ali para se espelhar na Kamala Harris. Segundo discurso que eu destacaria essa semana é o do ex-presidente Barack Obama. Barack Obama, até então, ele se mantinha nos primeiros anos da presidência do Donald Trump, ele evitava criticar o presidente diretamente, né? Às vezes, quando fez críticas muito pontuais, ele nem citava o Donald Trump pelo nome. E agora, nesse discurso, foi totalmente diferente. Exato. Ele escolheu a Filadélfia, onde foi escrita a Constituição americana, para falar justamente de democracia, para chamar os americanos a votar nas eleições de novembro, e lembrando a importância da democracia, e aí sim pontuou uma série de problemas do governo Donald Trump, foi falando um a um novo coronavírus, ele utilizou militares para conter manifestantes pacíficos, falou do Joe Biden, ele usou uma palavra que eu achei que foi bastante forte, quando ele disse que quando ele buscava um companheiro a vice-presidente nos Estados Unidos, ele encontrou um irmão, e esse irmão era o Joe Biden. Então foi um discurso bastante forte, mais ou menos ali 20 minutos, e eu diria até, desde o tempo que eu cubro política americana, foi o discurso mais forte que o Barack Obama já fez, e eu acho que também um dos mais fortes que um ex-presidente americano fez, criticando o atual que está na Casa Branca. Tamanho é o desafio das eleições esse ano, Mona Lisa. E não dá mais para ficar lightzinho também, né? O negócio tá aí colocado, as decisões do Trump por várias questões, a postura com pessoas, aquelas referências que ele fez recentemente, tudo é recentemente, né? Porque tudo parece que é tão ontem, para aquelas parlamentares, se eu não me engano, mandando elas voltarem para os países delas, e elas são americanas, elas são parlamentares e ativistas também, né? O combo do Trump mostra exatamente onde o Partido Democrata tem que atacar, seja agora na largada e seja no que vier daqui para frente, né, Renan? Exatamente. Eles estão pontuando exatamente os pontos ali que são mais críticos, né? Como você bem falou, quando o Donald Trump disse que as parlamentares tinham que voltar para o país de origem, né? Foi a primeira muçulmana eleita para o Congresso americano, e exatamente, ele falou essa frase para ela, sendo que ela é americana. Então, é um momento muito delicado da política, que algumas declarações que o presidente Donald Trump faz, a gente precisa pontuar que não são questões de opinião, né? É diferente você opinar e é diferente você mandar ali, mostrar o seu preconceito, porque algumas dessas opiniões dele são preconceito, na verdade, carregadas ali com preconceito. E é isso que o partido tá pontuando, né? No discurso do Partido Democrata, eu analisei bastante a palavra latinos, minorias, LGBTs, Black Lives Matter. Essas palavras, elas apareceram durante todo o tempo. A construção do discurso, as pessoas que falam, né? São pessoas que são parte de minorias. Então, é muito clara essa política do Partido Democrata, que é justamente fazer ali à frente as minorias do país, é pensar nas minorias. A Nancy Pelosi, também a líder democrata na Câmara, ela fez um discurso bastante forte, falando das mulheres e das minorias. Ela até lembrou que mulheres e LGBTs são mais de 60% da população dos Estados Unidos, e que ela tenta fazer ali leis no Congresso, e quando essas leis elas vão para o Senado, elas são barradas pelos republicanos, que têm maioria no Senado, ou pelo presidente Donald Trump. E aí a gente analisa também um outro ponto dos democratas, que eles não querem só tentar ganhar a Casa Branca. O segundo objetivo é virar o Senado e transformar o Senado, que hoje é a maioria republicana, em maioria democrata, né? Então eles teriam a Câmara, o Senado e a presidência. E esse é o segundo objetivo dessa eleição desse ano. Inclusive, a Nancy Pelosi, ela atacou diretamente o Mitch McConnell, que é o líder republicano da maioria no Senado, e ele tenta a reeleição pelo estado do Kentucky esse ano. Então ficou bastante clara, né, essa missão dos democratas essa semana. Depois desses pesos pesados, democrata tendo colocado ali as suas manifestações e tendo deixado muito claro qual que vai ser o tom, o que a gente pode esperar para o Biden? Será que ele vai nessa linha? Porque todo mundo já atacou por ele, né? Será que ele fica mais soft, vai mais pro lado emocional? Pura futurologia, mas vamos nessa. Na futurologia, eu diria que ele faria um discurso meio a meio, né? Ele não é tão conhecido por todo mundo, assim, nos Estados Unidos, apesar de ter sido 8 anos ali o
vice-presidente do ex-presidente Barack Obama. Então eu acredito que ele vai fazer um discurso se mostrando quem é o Biden, né, apresentando o Joe Biden para a nação, um lado como marido, como pai, né, assim, com a Jill Biden, a relação que ele tem ali afetiva com ela. O Joe Biden, ele tem uma história pessoal de muito apelo nos Estados Unidos, que é o fato de que ele perdeu 2 filhos, né, ele perdeu a primeira mulher e a filha num acidente de carro, e aí ele casou com a Jill Biden, né, ele era viúvo, e aí a Jill Biden, que é a esposa dele, até fez um discurso essa semana e dizia assim: deixe o Joe Biden fazer pelos Estados Unidos o que ele fez pela minha família, né? Então, eu acredito que ele vai se mostrar ali como pai que perdeu em 2015 o segundo filho para um câncer, né, na cabeça. Então, ele tem uma história que tem bastante apelo, mandou o filho para lutar no Iraque pelo exército americano. Acredito que ele vai seguir por essa linha. Eu posso ser um pai, vamos colocar assim, para os Estados Unidos e também atacar o presidente Donald Trump, especialmente em relação à resposta que o Trump vem dando ao novo coronavírus. O ex-presidente Barack Obama e o Joe Biden têm pontuado que quando eles estavam na Casa Branca, eles conseguiram controlar a crise do H1N1 e também do Ebola. Então, essa é uma resposta positiva que eles têm para comparar em relação como o presidente Donald Trump tem respondendo ao novo coronavírus. Então, acredito que ele vai seguir por essa linha, um pouco de ataque e um pouco de discurso pessoal. E do contra-ataque, o que a gente pode esperar para a próxima semana, a convenção, quando começa a convenção republicana? Vai ter que ter artilharia pesada, né? Exatamente, não vai ser fácil, né? Até se você quiser eu volto aqui semana que... Toda vez eu me convido, né? Toda vez que eu venho aqui. Já tá aceito! A gente faz o lado contrário, né? A gente mostra também o que o lado contrário tá pensando. O presidente Donald Trump, ele tem insistido na ideia de que ele chama de Obamagate, que o ex-presidente Barack Obama teria espionado a campanha dele em 2016, mas até hoje ele não apresentou nenhuma prova de que isso teria acontecido, e eu acredito que ele vai seguir nessa linha, né, de atacar o Partido Democrata, atacar o ex-presidente Barack Obama. Joe Biden, com certeza ele vai tentar, ele chega até a dizer que o Joe Biden, ele não tem capacidade mental de conduzir o país. O presidente Donald Trump, ele vem repetindo isso, então acredito que ele vai também seguir nessa linha, e na linha de que os democratas querem tentar tirar o direito dos americanos de portar arma, né, que é um direito garantido na segunda emenda da Constituição americana. Então acredito que ele vai seguir também nessa linha e vai defender a resposta dele do novo coronavírus, o que ele tem feito. Recentemente ele disse que ninguém respondeu tão bem, né, à crise do coronavírus como ele, mas a gente sabe, os Estados Unidos estão em primeiro lugar do mundo em relação ao número de casos. Então acredito que essa linha, e ele vai seguir também no ataque a Kamala Harris, o presidente Donald Trump. Ele tem esse afã, vamos dizer assim, de criticar mulheres duramente, usando palavras muito duras. Ele já chamou ela de nojenta, já chegou a sugerir que ela não teria cidadania americana. Então eu acho que vai ser nessa linha, e a gente vai poder comparar as duas propostas muito claramente, né, quando os republicanos mostrarem ali na semana que vem o que eles pensam para mais 4 anos se continuarem na presidência. Super obrigada, Renan. Adorei falar com você de novo, então até semana que vem, hein? Convidou, vai ter que falar presente, não tem jeito. Combinado então, Monalisa, eu que agradeço. Bom fim de semana a todos e até semana que vem. Um beijo, obrigada, querido. Beijo, tchau. Para essa próxima parte do episódio, nós vamos conversar com a Fernanda Manhota. Ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e vai analisar para a gente, então, algumas das falas aí ao longo desses 4 dias. Então, Fernanda, muito bem-vinda ao Item Mais. Oi, Monalisa, um prazer, uma alegria estar com vocês e com todos os ouvintes aí do podcast. Prazer é todo nosso. Vamos olhar para quarta-feira, o que aconteceu na quarta-feira, quando Kamala Harris, né, aceitou, então, oficialmente a nomeação para concorrer à vice-presidência, num discurso cheio ali de acenos para a comunidade negra, discurso que é exatamente a antítese do que é Donald Trump, né? Ela pontuou bastante e fez questão de deixar isso muito claro. Não poderia ser diferente, mas digamos assim que ela carregou nas tintas. Por esse primeiro grande teste, você acha que ela vai conseguir animar, então, os americanos a irem votar, Fernanda? Olha, Monalisa, essa é a grande aposta, né? Na verdade, a nomeação da Kamala Harris vem justamente na tentativa de criar um mínimo de coesão entre a base democrata. Então, o Joe Biden representa a ala mais moderada, mas nós sabemos que havia ali uma espera muito ansiosa por quem poderia se comunicar mais diretamente com a ala mais progressista, dos mais jovens, das minorias, e a Kamala Harris vem ocupar esse papel justamente. No discurso que você menciona,
ela falou sobre essas questões, falou sobre a questão racial, falou sobre a questão da saúde pública, inevitavelmente, e também deu o tom da preocupação que a chapa vai ter com aspectos econômicos, né? Ela também usou essa oportunidade da convenção para se apresentar ao eleitorado como um todo e mostrar que ela tem a estamina necessária para bater de frente com o Trump. Ela tem o quê, Fernanda? A estamina necessária é uma expressão muito típica do universo político americano e ficou ainda mais popular na última eleição, sabe, Mona Lisa? Porque o presidente Trump, naquela ocasião, em 2016, ele tentava desqualificar Hillary Clinton, dizendo que ela não tinha energia, que ela era robótica, que ela não se comunicava com o eleitorado de maneira empática. E agora Kamala Harris vem para mostrar que ela está disposta a esbanjar estamina, energia, digamos assim. É a substância, então, corporal, é isso? Fisiológica, é isso? É isso. Boa, essa é boa. Vou botar aqui no meu vocabulário todas as vezes em que eu prestar atenção aí na performance da Kamala Harris. Bom, vamos lá. Por tradição é comum, né, que o vice seja o que chamam de cão de ataque. De uma maneira enérgica, então, como você já disse que ela já pontuou, aquela pessoa que vai para cima do adversário, enquanto que o cabeça de chapa, né, mantém ali uma postura mais amena, mais diplomática, vamos dizer assim. A Kamala desempenhou esse papel não só anteontem, mas durante a convenção também, e provavelmente esse é o tom dela mesmo. Ela tá sendo Kamala por Kamala mesmo. Ela é assim, uma mulher lutadora de sangue mais quente. Ela é assim, inclusive ficou conhecida no exercício da sua profissão por enfrentar, né, batalhas difíceis, primeiro como promotora, depois como procuradora de justiça no estado da Califórnia e mais recentemente como senadora, né, exercendo o papel de senadora pelo estado da Califórnia. Ela inclusive se tornou conhecida por bater de frente com o presidente Trump, por várias vezes ameaçou levar algumas das medidas empreendidas pelo presidente à justiça, né, então ela já é, por natureza, uma candidata, uma política com esse perfil bastante combativo. E na chapa, como você mesma disse, aí resgatando outra expressão típica do universo eleitoral americano, ela vai desempenhar esse papel do cão mais agressivo, né, como eles costumam dizer, e vai para cima do Trump. Inclusive, muito se relata que nos bastidores da equipe administrativa do Trump e da campanha há uma certa preocupação com a designação do nome dela, porque sabem que ela não só energiza alguns grupos do lado democrata, como ela também vai ter bastante força em termos de comunicação política. Vale lembrar, viu, Mona Lisa, que a Kamala Harris, ela tem sido muito presente desde as manifestações, tem ganhado bastante espaço nesse sentido e incomodado profundamente o presidente Trump. Então, o presidente Trump está atento à nomeação dela, tem tentado emplacar um discurso de que ela é uma radical de esquerda, tem tentado mostrar algumas contradições, mudanças de posições que ela teve, mas isso só sinaliza o fato de que eles dão importância a ela, né? Sem dúvida. Ninguém perde tempo prestando atenção em algo que não seja significativo, né? Se é significativo, se tem algo ali a ameaçar ou chamar a atenção, claro que o outro lado reage. Vamos falar também sobre essa mudança de postura do ex-presidente Barack Obama, né? Até então, ele nunca havia criticado Trump abertamente, mas agora a coisa tá diferente. Qual a importância desse pronunciamento de Barack Obama que a gente acompanhou? Olha, o presidente Obama, ele cumpriu com a expectativa até institucional, né, na convenção, que era oferecer o apoio, endossar a candidatura do Joe Biden e, consequentemente, empreender críticas à gestão atual, né, falar abertamente sobre o presidente Trump. Não só ele fez esse papel, mas também ficou a cargo aí da Hillary fazer essa função, de ex-presidentes, como foi o caso, inclusive, do presidente Clinton, do presidente Carter, todos eles vieram mais ou menos na mesma linha. Agora, o que se tem falado muito sobre o presidente Obama em particular é que mesmo diante desse discurso, ele não tem sido lá muito entusiasta da candidatura. E talvez não porque ele não apoie o Joe Biden.
Biden. É evidente que esse apoio existe. Joe Biden foi vice-presidente da sua própria chapa, tem uma relação pessoal, inclusive, muito próxima, mas o presidente Obama evitou, até mesmo nas primárias, apoiar abertamente o Biden. Ele disse naquele momento que queria dar ao Biden autonomia, que não queria se confundir com o Biden, diz ele que foi intencional, mas isso tem sido usado pela oposição republicana como alvo de críticas, né? O pessoal diz que ele não foi muito contundente, nem antes e nem agora durante a própria convenção. Então, em alguma medida, eu diria que os republicanos têm um certo grau de razão nesse sentido. O presidente Obama foi bastante low profile, bastante discreto ao longo desses 4 anos da gestão Trump e até mesmo no que diz respeito ao apoio de Biden. Vamos ver se na campanha ele acaba aparecendo mais, mas por enquanto a própria ex-primeira-dama Michelle Obama teve uma função muito mais importante do que o presidente Obama em si. A Michelle também usou, né, aquela correntinha chamando todo mundo para votar. Correntinha não, colar maravilhoso ali com a mensagem direta: vote. Claro, todo o significado não só da joia que ela pediu para fazer, especialmente, né, sob medida, mas também com a mensagem da joia. Isso tudo vem no combo aí do chamamento, né, e do que os democratas precisam agora, né, chamar a gente para votar e tentar voltar à Casa Branca. Mas, Fernanda, eu queria também te perguntar sobre a reação do Trump enquanto estava rolando lá a convenção democrata. Ele já respondeu no Twitter, já mencionou o Obama, a Michelle Obama e também a Kamala Harris. O que a gente pode tirar dessa reação de Donald Trump nas redes sociais? Olha, Mona Lisa, é esperado que o presidente Trump tente desqualificar os opositores nas redes. Ele fez isso em 2016, ele já fazia isso antes. É uma figura que tenta evitar intermediários, né, na hora de se comunicar com o seu eleitorado, então ele gosta das redes sociais. A gente brinca que ele decreta por tweet, né, então era esperado que ele eventualmente fizesse algum tipo de comentário. Agora, a agressividade da campanha e a atenção que ele dá a esses personagens, de certa maneira, reflete o fato de que ele está realmente acuado, né? A crise do coronavírus trouxe aos Estados Unidos uma condição preocupante em termos econômicos, em termos de mortes, né? Mais de 15 milhões de desempregados, mais mortos do que em 10 anos da Guerra do Vietnã, e isso vai para a conta do Trump. Então, ele que estava achando que, sem dúvida, seria reeleito, começa a ter dúvidas. E eu só queria complementar o seu comentário sobre o colar, né? O lindo colar da Michelle Obama, porque, de fato, como você disse, o voto é o principal desafio democrata hoje, né? Em termos de popularidade, os candidatos democratas têm sido bem recebidos, né? A própria Hillary, em 16, teve mais votos em termos nacionais do que o Trump. O problema é que eles não conseguem converter essa popularidade em urna, né? Em voto. Então, o apelo todo é pelo comparecimento. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e que para o candidato efetivamente ganhar, ser eleito, ele precisa que o cidadão seja mobilizado aí às urnas, né? Então, a candidatura agora do Joe Biden vai bater muito nessa tecla, lembrando que nos Estados Unidos a média histórica é de um comparecimento menor do que 40% e que na média os republicanos tendem a ser mais fiéis e mais assíduos em termos de comparecimento do que os democratas. Então os democratas estão batendo na tecla do comparecimento, vote, 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 porque não adianta apoiar a chapa, mas no dia 3 de novembro não sair de casa para votar, né? Exato, não adianta votar pelo Twitter, né? Exato. Ou não adianta ficar lá nas redes sociais, não elege ninguém ainda. Fernanda, muito obrigada pelo papo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Um excelente trabalho para vocês. Ótimo dia para todos os ouvintes. Obrigada. Bom, como eu falei no início do episódio, a gente está gravando ainda antes da última noite da convenção. Mas ele, o Renan, mandou um áudio pra gente do futuro, com as impressões dele então. Vamos ouvir. Bem, então agora o Joe Biden é oficialmente o candidato, acabou agora há pouco a convenção democrata, ele aceitou, fez um discurso defendendo a união ali dos Estados Unidos, dos americanos. A expectativa é que esse discurso ele fosse mais pessoal, deixasse as críticas para o presidente Donald Trump para os outros convidados da noite, mas ele, claro, fez um lado ali mais pessoal, mas também teceu muitas críticas contra o presidente Donald Trump, especialmente pela resposta em relação ao novo coronavírus
coronavírus. Ele disse que a doença não vai desaparecer de um dia para o outro, fez bastante sinalizações em relação à economia, revelou muito do plano que ele tem para o país de recuperação econômica, de geração de empregos, falou sobre economia verde, sobre criar empregos e repensar a economia do país em relação à economia verde. Outra questão importante é que ele fez também sinalizações para a comunidade internacional, falou que num eventual governo Biden não haveria espaço para ditadores, né? E também fez uma sinalização muito clara para aliados internacionais dos Estados Unidos no mundo de que o governo Biden vai ser diferente em relação a esses aliados históricos, né, americanos. Agora foi um discurso bastante profundo esse do Joe Biden, foi um discurso sim que defendia a União, mas que tocou em diversos temas como o racismo. Ele disse que essa geração pode, né, conter o racismo, falou do George Floyd, citou a família do George Floyd, citou a Kamala Harris, a vice, deu um peso ainda maior para a escolha dela, né, na chapa, explicou por que ela seria de fato a escolha ideal para a chapa Biden-Harris e falou também do ex-presidente Barack Obama, agradeceu o ex-presidente Barack Obama pela amizade que eles têm de anos, mas foi um discurso bastante pessoal, ele levou muito dele, né, e aos Estados Unidos, a audiência que estava assistindo a esse discurso final da convenção democrata pôde conhecer um pouco mais do Joe Biden pessoalmente, da família. Ele se mostrou muito solidário com as pessoas que perderam alguém para o novo coronavírus. Ele falou que sabe a dor da perda, ele conhece isso porque o Joe Biden, ele perdeu 2 filhos e também a ex-esposa num acidente de carro e o filho mais velho recentemente para um câncer. Então ele falou muito para o americano, ele falou ali de coração, foi um discurso muito de coração nessa parte, especialmente que ele falava em relação ao novo coronavírus, mas não deixou de tecer críticas e críticas muito fortes ao presidente Donald Trump de uma maneira bastante aguda ali, especialmente em relação ao novo coronavírus e também à economia dos Estados Unidos. Mas eu ressalto principalmente essa ideia do novo plano de governo do Joe Biden, que ficou bastante claro agora o que ele pensa para o futuro dos Estados Unidos. Estamos fechando então a semana olhando para os Estados Unidos, mas claro, na semana que vem a gente olha para as nossas questões importantes aqui no Brasil. Tudo que é relevante a gente trata aqui. Na semana que vem então a gente se ouve de novo. Sim, bom fim de semana. Até lá.